Oi, em Brasília, 22 horas e 59 minutos, horário de divagando. E aí, a gente vai hoje falar um pouco sobre frustração. Vou tentar só, galera, antes, tirar os comentários aqui pra gente conseguir fazer uma live mais clean aí, pra gente conseguir se organizar. E hoje o tema é frustração, né? Eu sempre gosto de deixar uma música de fundo, mas aqui no sul tá caindo uma chuva muito forte. E aí eu pensei em deixar a janela aberta aqui para pegar um barulho de chuva, pra gente também, enfim, tentar integrar um pouco com a natureza, mas não tá rolando barulho forte aqui. Vou até fechar porque tá um frio do cão. Mas é legal da gente se dar conta que a palavra frustração, ela vem do latim e significa frustratio. E frustratio significa um contratempo, uma falha. Legal. É legal da gente se dar conta também que frustração está em todas as relações que a gente tem, todas as relações sociais, relações de afeto, relações de trabalho, relações amorosas, relações na família, nas relações de consumo. Frustração está em tudo. Por que será que ela está em tudo? Porque a gente poderia imaginar, se fossem dois extremos, a gente poderia imaginar que a vida é o desejo e a morte é o não desejar. Mas te dá conta das relações de português dessa frase? A vida é o desejo. Desejo é um substantivo. Substantivo é aquilo que nomeia. Então, desejo nomeia o que eu quero. Mas a morte é o não desejar. Desejar é um verbo e verbo é uma ação. Então, não ter ação de desejar é a morte. E desejo é a vida. Desejo é substantivo, dá nome para aquilo que eu quero. Legal da gente ver como as traduções das coisas também perpassam pelo pouco do português. Bom, se considerarmos as pontas desse sentimento, talvez a gente tenha a vida e a morte, o desejo e o não desejar. Lembra no Natal, quando tu tinha 7 anos e sabia que ia ganhar uma bicicleta, só faltava o Papai Noel fantasiado chegar na tua casa para te entregar e tu ficou numa ansiedade, numa alegria desesperadora para aquele cara fantasiado chegar? Aquilo era o ápice do desejo, aquilo era o ápice da vida. Bom, talvez a gente já não tenha mais 7 anos, mas nem por isso a gente deseje menos. Eu não quero fazer um divagando pessimista sobre o tema, mas é interessante da gente se dar conta do momento em que a gente está vivendo e como isso reflete nos nossos desejos. Essa pós-modernidade que a gente acha que a gente vive, ela acaba, ela corrói, ela consome a nossa capacidade de adiar, a nossa capacidade de esperar. Isso é tão sério que até aqueles 5 segundos do YouTube parecem uma eternidade. E são só 5 segundos para a gente poder pular a propaganda. Aquela propaganda na televisão, quem é que vê? E até outra pergunta é, quem é que vê televisão? E por que a televisão ficou uma coisa tão estranha? Porque ela nos diz o que a gente tem que ver. Ela nos autoriza em determinados momentos a gente ver. E de forma transgressora e vingativa, a gente fica com o celular na mão. Por quê? Porque se eu parar para ver televisão, que é algo que eu quero, que é do meu desejo, que vem me dar prazer, e ele para de me dar prazer, seja pela propaganda, seja porque já não tá mais tão legal assistir aquilo, eu me autorizo a ter um novo prazer e busco isso no celular. Eu não posso não ter prazer. Essa é uma relação direta com a ideia da frustração que a gente vai trabalhar, que a gente vai divagar um pouco aqui hoje. Hoje, nós vivemos uma forte luta entre os nossos desejos e os ideais sociais de aceitação. O concurso dos sonhos, o alto salário, a aprovação para poder postar e dizer que foi aprovado em um concurso, essa vitória frente aos outros, nos deixa uma pergunta. Esses ideais são dos outros ou são ideais nossos?
São nossas escolhas, nossos desejos verdadeiros e não a partir de um olhar de um terceiro. Esperamos que alguém nos diga que tá tudo bem, que vai passar. Como quase uma criança de 7 anos que o Papai Noel não chegou ainda e precisa dizer para ela, calma, ele vai chegar. Temos pressa, temos fome, consumimos comida, consumimos pessoas, consumimos bens, consumimos tarefas e dificilmente estamos satisfeitos. Estamos cheios de nada. Cheios de nada. E esse vazio deu nome a uma geração chamada de Prozac. Olha que louco. Uma geração que tem nome de remédio para depressão. Uma geração que só tem prazer. E foi denominada como geração Prozac. É estranho, né? Apostamos alto no concurso ou em alguma coisa, não só concurso. Mas apostamos alto, sempre. Sem construir uma base que sustente um desejo. Uma base de sustentação forte. E achamos que só a vitória existe no ápice. E aí que tá o mais louco, né? Porque sendo que talvez a trajetória, talvez a transformação e a ação sejam as coisas mais interessantes do percurso. E não a vitória lá em cima, mas as pequenas vitórias que a gente vai tendo. E junto a essas vitórias, também as frustrações. Queremos uma gratificação por qualquer esforço. Então a gente estuda 2 meses e acha que já está na hora de passar. A gente estuda 1 ano e acha que já está na hora de passar. E quanto tempo a gente já estuda na vida? E quando é que a gente vai parar de estudar? Além disso, a gente quer que seja rápido. Estranho, né? Tem que ser rápido. E de preferência que a gente não sinta. Por quê? Porque se a gente sentir, é desconfortável. Porque devemos viver como se fossem umas máquinas. A gente não pode ter sentimento. A gente não pode ficar mal. A gente não pode ficar triste. Se a gente ficar triste, a gente anestesia com remédio. Se a gente ficar triste, a gente não pode dizer pra ninguém o que o outro vai pensar. E a gente vive nessa loucura de achar que somos máquinas. Esquecemos que avançamos e retrocedemos e que isso faz parte da gangorra da vida. Quem sabe ela não seja tão ruim assim, essa gangorra. E talvez isso fique mais leve quando a gente decidir ser só ser humano. É legal da gente se dar conta que nessa gangorra a gente tem o amor e o ódio, o prazer e a dor, Eros e Thanatos, vida e morte e agora, desejo e frustração. Desejo e frustração. A vida é o desejo, a morte é o não desejar. Tem uma frase de Guimarães Rosa que diz que a colheita é comum, o capinar é sozinho. Ou seja, a gente precisa saber se aguentar sozinho. E para a gente fechar, talvez com uma frase sobre essa gangorra, sobre a frustração, sobre o desejo, sobre aprender a lidar com a gangorra, aprender a lidar com os altos e baixos e essas polaridades que a vida nos apresenta, trago uma frase de Grande Sertão Veredas, que diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí frouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que a vida quer da gente é coragem. A gente se vê terça-feira, toda terça e toda quinta, divagando 22 horas e 59 minutos. Espalhem para os amigos, convidem as pessoas para assistir um pouco dessa divagação devagarinho. Legal? Um beijo, bom descanso e saiba, frustração faz parte de quem deseja. E quem deseja, vive.